alguns filtros nas nossas relações, algumas peneiras que a gente faz de tempos em tempos na vida, algumas intencionais, outras não intencionais, são necessárias ou inevitáveis e também muito doloridas às vezes, né? Dependendo de quem passa nessa peneira e de quem acaba sendo filtrado. E com essa metáfora, com essa ideia da peneira na cabeça, é que eu quero aproveitar o episódio de hoje para falar sobre um tema muito importante, ao mesmo tempo dolorido, que é as despedidas que a gente tem na vida. E aqui, especificamente nesse episódio, a gente não vai falar no luto, no término, mas eu quero focar num aspecto muito peculiar, numa camada particular nessa história toda, que é como mudam, como as relações da nossa vida às vezes ciclam, seja porque a gente mudou, seja porque a nossa situação de vida mudou, seja porque as pessoas mudaram, o contexto mudou, enfim, né? Tem aquela máxima de que a única certeza da vida é a mudança, então a gente querer brigar com a mudança, a DBT fala muito disso, né? A gente querer lutar contra o inevitável que é a vida ter esse aspecto, né, cíclico, é um sofrimento constante, é um tiro no pé. Só que quando a gente pensa nas relações, né, óbvio que a gente quer ter relações de longo prazo e elas são muito importantes, são fundamentais, mas tem relações que às vezes se terminam, tem pessoas que saem da nossa vida, às vezes para além da nossa vontade ou em distanciamentos que são inevitáveis, às vezes um distanciamento que a pessoa continua na nossa vida, mas aquela relação muda. E a gente pode pensar nesse sentido, assim, para relações amorosas, que daí sim vão ter um fechamento, ou não, né? Tem pessoas que terminam, voltam, ou tem vários reencontros ao longo da vida. E não é um término, né? É um término de temporada. Mas a gente pode pensar também na relação terapeuta-paciente, de terapeuta e paciente que se reencontram. A gente pode também pensar em relações familiares, de pessoas que a gente ora tá mais próximo, ora tá mais distante, ora tem mais atrito, mais conflito, ora tem mais fluidez naquela relação. E as relações de amizade. O foco, o olhar que eu quero dar para esse episódio, pra gente poder pensar nas amizades da nossa vida, assim, nas amizades num geral, sob essa lente de como ali, alguma amiga da nossa vida, alguma pessoa da nossa vida que a gente ama, que a gente amou muito, que a gente era, que nem dizem, né? Minha mãe falava muito pra mim, ai, tá unha e carne com a fulana. Eu sempre fui muito assim, de ter várias pessoas ali, muitos amigos, enfim, muitos não, né? Mas assim, sempre tive um número que eu considerava satisfatório e sempre tinha não só uma, mas de tempos em tempos tinha uma ou outra amiga que eu tava ali mais grudada, ou mais de uma até ao mesmo tempo. E minha mãe falava, ai, tá unha e carne com a fulana, né? De querer ficar posando na casa da minha amiga lá, criança. Ou ficar querendo ir visitar e a amiga vindo. Então, eu sempre tive isso de uma forma muito natural para mim. Se alguém me perguntasse assim, pessoalmente, ai, como eu faço pra ter amigos, pra construir amigos, construir relações de amizade? Eu não saberia dizer espontaneamente. Poderia olhar algumas coisas da TCC, poderia olhar algumas coisas, sei lá, o que já existe. Poderia ir em busca de alguns materiais para ver o que se fala sobre isso. Daqui a pouco é um objetivo terapêutico, algo nesse sentido. Mas espontaneamente e honestamente, falando aqui, talvez pela primeira vez, eu não sei. Porque, para mim, parte das relações de amizade, especialmente das relações de amizade, tá nessa espontaneidade. Tá nessa abertura genuína, recíproca, né? Bilateral, não unilateral, mas de ambos os lados ali, que vai acontecendo e os esforços vão sendo muitas vezes naturais. Eu não saberia intencionalmente me aproximar de alguém que eu quero fazer amizade. E eu não tô dizendo que isso seja errado ou que não seja necessário. Às vezes é a única forma da pessoa conseguir ter relações de amizade, dependendo das dificuldades que ela tem, do momento que ela tá na vida, né? Então, eu tô falando aqui de uma pessoa que morou sempre no mesmo lugar, que tive sempre proximidade com as mesmas pessoas ou com um número muito parecido de pessoas. Tinha uma mudança ali, mas um número muito parecido de pessoas. Então, talvez tive facilidades que não me colocaram num contexto que não me exigiu intencionalmente ir atrás de relações de amizade. Mas daqui a pouco, eu me mudei, eu tô numa outra cidade, eu tô num outro lugar, não sei, né? Mas ainda assim, vou dizer pra vocês que talvez se a gente fosse olhar lá as coisas sobre como fazer amizades, nem essa pauta, tô fazendo um grande parênteses aqui, né? Como fazer amizades, ainda assim, por mais que tenha intencionalidades,
nessa busca, vai ter também muita espontaneidade. É muito essencial que exista esse espaço de espontaneidade, né? Para as relações poderem ser tranquilas, naturais e que aconteçam. Não quer dizer que não tenha esforço ou que não tenha lados ruins pra gente lidar, lados Bs, né? Mas que seja assim, um mar de rosas fluido. Não, mas essa espontaneidade que a gente às vezes nem percebe. Por exemplo, eu me matriculei num curso, ou eu comecei a fazer, sei lá, academia em algum lugar, ou comecei a fazer alguma aula de idioma, que seja, em grupo ou particular, e daqui a pouco fiquei muito amiga da minha professora. Fiquei muito amiga do meu colega, da minha colega de algum curso. Eu lembrei agora de um casal de amigos meus, muito, muito próximos, fizeram amizades num bar que eles iam, num restaurante que eles iam, né? Mas acho que é mais por um bar, por um pub. Ficaram muito amigos de um pessoal que trabalhava nesse bar. Porque existe essa abertura, existia também habilidades neles, obviamente, né? E um desejo ali recíproco, mas muito de espontaneidade também. E, se a gente for olhar pelo sentido do vínculo, uma coisa constante, diluída ao longo do tempo. Então, não adianta eu querer ter pressa, né? Para fazer amizades, para construir um vínculo. Eu preciso ter essa permanência de vínculo, essa permanência e esse tempo, né? Então, por exemplo, a terapia, muitas vezes é semanal justamente por isso, né? Ou semanal, ou tem essa frequência mais regrada. Por que não é, quando eu tô com vontade? Quando a gente não tem o vínculo com a terapeuta ainda. Eu apareço, desapareço e é assim que vai funcionar. Não, precisa ter um vínculo. Às vezes, a frequência, ela tem a intenção simplesmente de fornecer esse espaço de um vínculo, que eu preciso saber que na outra semana a pessoa vai estar lá e coisas acontecem na vida e a pessoa continua lá e eu também. Então, essa coisa do tempo é essencial, né? Dessa permanência é essencial, que seja por um período de tempo até que esse vínculo aconteça. Mas falando tudo isso, né, sobre como fazer os laços, e eu quero mergulhar agora com vocês, contigo que tá aí ouvindo, independente de onde tu esteja ouvindo, quero mergulhar nessa lógica de pessoas que em um determinado momento não fazem mais sentido, seja porque a gente mudou, seja porque a pessoa mudou, seja porque o cenário mudou. E eu tenho certeza que tu que tá aí ouvindo, assim como eu, vai começar a lembrar aí de pessoas que foram muito importantes em algum momento da tua vida, ou foram muito próximas, que hoje não passam de memórias, não passam de pessoas conhecidas, ou até mesmo desconhecidas, que tu não sabe mais sequer o que a pessoa tá fazendo da vida, se ela teve ou não filhos, ou se ela, com o que ela trabalha. E isso é um aspecto da vida adulta que às vezes a gente não para olhar, mas a gente vai sentindo os impactos, às vezes mais, às vezes menos, né? Dependendo do que acontece, se é um distanciamento mais explícito, né? A gente consegue perceber. Mas o ponto é que eu gosto de pensar nas relações assim como algo muito do momento que não tem tanto o nosso controle. A gente pode controlar, né? Obviamente, os nossos comportamentos e as nossas escolhas de como gerenciar as relações, da dedicação, do tempo, do investimento que a gente vai ter ali, a forma que a gente vai tratar essas pessoas ou não, o espaço que a gente vai dar para elas na nossa vida ou não, para a relação na nossa vida, né, ou não. Mas tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Basta pensar em todas as relações que a gente gostaria de ter mais envolvimento, ou gostaria de encontrar mais, ou gostaria de ter mais intimidade, ou enfim, né, ter um aproximamento maior e que não acontece por questões da pessoa, do contexto da pessoa. Tô pensando assim, eu já tive, né, num cenário de estar com a vida mais tranquila, de querer encontrar ou ter mais proximidade com determinada amiga, que essa amiga estava num momento de muito trabalho, de muito envolvimento. Então, de eu também poder respeitar a indisponibilidade ou respeitar a disponibilidade curta dessa amiga. E às vezes a gente tem mais encontros nas relações, né? Nas amizades, então a gente tá mais em sintonia. Outras vezes a gente tem mais desencontros. E as relações de longo prazo são aquelas que vão aguentar, que vão superar ou vão tolerar, sei lá, a melhor palavra, né? Cada uma vai ter um sentido aqui, mas que vão continuar apesar dos momentos de desencontro. Queria trazer um outro aspecto aqui pra gente olhar, que é, às vezes, alguns afastamentos, a gente sofre, né? Eu, como canceriana, eu acabo sentindo, mesmo que seja assim no nível
pequeno, que não seja um sofrimento, algo assim doloridíssimo, mas eu fico pensativa, fico nostálgica, acabo deixando aquilo ali impactar de alguma forma a minha vida. E mesmo que tenha esse impacto, assim, que às vezes eu fique mais triste, às vezes eu fique mais pensativa, mais remoendo a situação pra ver se, não só remoendo no sentido negativo, mas analisando se eu deixei algo a desejar, se eu tô falhando em alguma coisa, e também avaliando, eu quero mais proximidade, eu quero ter essa pessoa mais perto, ou eu tô satisfeita com esse distanciamento. Esse é um distanciamento ok, né, dentro das relações que eu tô cultivando nesse momento, dentro da vida que eu tô tendo nesse momento. Então, entender que alguns distanciamentos, a gente pode sentir eles no momento que a gente se dá conta deles, né, mas que às vezes eles são muito bons de ter acontecido, ou são inevitáveis, ou foram pelo melhor, e também poder deixar essa fluidez acontecer, né, como a água que continua o seu caminho, apesar do que ela encontra ali, né, das pedras ou dos obstáculos que ela encontra. Também é uma forma da gente não ficar tão em briga com a vida, né, ou querer, assim, controlar, sei lá, de que as coisas não mudem. E entender que algumas relações a gente tem o desejo de que a gente tenha mais proximidade, mas talvez essa maior proximidade não seja algo bom pra nós. E, gente, assim, não tô falando de relacionamentos com características abusivas. Tô falando de relações em que a pessoa simplesmente mudou, que a pessoa simplesmente tá diferente, tem outros hobbies, outros interesses, e a gente tem outros ainda, porque a amizade tem essas características também de a gente não precisa ser igualzinho a pessoa com quem a gente se relaciona, mas alguns encontros, alguns pontos de encontro, algumas familiaridades, alguns interesses em comuns, né, compatibilidades ali, são importantes, porque basta a gente pensar assim, tá, eu vou me encontrar com essa amiga em qual lugar? Né? Minimamente eu preciso saber, a gente vai num café, vai ao ar livre e ela vem na minha casa, eu vou na casa dela, como que vai se dar esse encontro? Se nessas características comuns a gente já não se fecha, né? Tipo assim, tua amiga não gosta de tomar café e tu é louca por café, ou tua amiga nunca sai de dia e tu gosta de sair de... Sei lá, né? Não é algo tão rígido assim. Mas alguns pontos em comum é preciso ter. Por exemplo, os assuntos que vão ser falados, né? E não que seja num nível, tipo, como a gente fazia no tempo do colégio, pelo menos eu fazia, né? Daqueles livrinhos. Não sei se era questionário que falava, acho que era outro nome até. Era assim, uma pergunta em cada folha, e daí, eu, Ana, sou o número 1. Daí a Maria é o número 2. Daí eu respondo todas, né? E pode ser anônimo ou pode ter o nome da pessoa. Então, lá fechou que a cor preferida é tal, ou a banda preferida é tal. Então a gente tem mais afinidades. Não precisa ser assim tão casadinho, mas essas similaridades, elas fazem, né, até ficar mais interessante aquele relacionamento também, especialmente na formação daquele vínculo. Então, se eu tô fazendo italiano e conheço pessoas no meu italiano, que eu tenho mais interesse em ficar próxima, a gente vai ter esse assunto em comum, esse interesse em comum, né? Enfim, são portas que se abrem e que às vezes esses interesses ficam muito diferentes, ou a forma de enxergar a vida fica muito diferente, ou a pessoa que, por exemplo, tá se analisando mais e a outra que tá mais resignada. Então são coisas que às vezes elas impedem o relacionamento de se aprofundar, de crescer ou de ter mais intimidade, né? E toda essa reflexão, ela veio muito em função de uma história que eu recebi por e-mail, que veio a partir da reflexão de um outro episódio que a gente teve, o episódio 9, que vai aparecer aí, que é sobre introversão. E então essa pessoa, ela fez referência ao episódio 9 e eu vou ler o e-mail que eu achei, assim, incrível e que abre muita oportunidade de reflexão. Ela fala assim: Ana, antes de tudo quero agradecer pelos teus vídeos e ensinamentos compartilhados. Tua forma de ver o mundo é tão linda e gentil. Que especial saber disso, muito obrigada. Ela disse: vamos ao episódio. Assisti o episódio 9 e quis compartilhar minha experiência. Eu vivo algo bem peculiar na minha vida. Fui uma pessoa extrovertida na infância e na adolescência. Sempre tive muitas amizades, vivia rodeada de pessoas, gostava de sair e interagir. Quando cheguei na fase adulta, algo mudou em mim. Me tornei uma pessoa que cultiva o silêncio, ficar em casa, gosto menos de interações sociais, elas me cansam. Isso tem sido uma crítica das pessoas que convivem comigo, inclusive motivo para o término do meu relacionamento.
Muita gente saiu da minha vida e tem sido complexo encontrar pessoas na mesma sintonia. Todavia, hoje mais madura, me aceito e me amo da forma que sou. E assistir ao episódio só me confirmou que eu estou certa em seguir minha essência. Hoje me respeitar é minha prioridade e viver como sou é liberdade. Ainda luto para manter relações que são importantes para mim. Mas já percebo que onde não há compreensão e respeito pela forma como sou, não tem como haver permanência. As relações sociais estão cada vez mais difíceis e conseguir obter conexões profundas, tanto na amizade, família e relacionamento amoroso, tem sido desafiador para mim. Sigo na luta. Eu fiquei lendo isso aqui, né? E eu fiquei pensando assim que talvez essa pessoa esteja no momento mesmo no olho do furacão ali ela tá ali peneirando as relações, não intencionalmente, mas ela tá no momento de perceber esses afastamentos, assim, ou perceber essas discrepâncias, como ela falou, um término de relacionamento aconteceu, e a gente, às vezes, quando tá num momento assim, fica olhando, né, e pensa, nossa, tá muito difícil, será que eu não vou encontrar alguém? E aí, o que acontece? Nesse momento, assim, daí tu vai conhecer outras pessoas, ou, por exemplo, tá solteira, vai conhecer outras pessoas pra te relacionar, vai conhecer várias que não tem a ver contigo, que não tem sintonia, mas que tu precisa conhecer porque tu tá nesse momento de conhecer as pessoas ou porque precisa peneirar. Essa peneira é muito assim um movimento de enfrentamento e de coragem necessário para que as relações mais profundas aconteçam, né? E a gente precisa minimamente conhecer a pessoa ali em algum nível inicial para depois poder evoluir. E às vezes não evolui. E não porque a pessoa seja algo de errado ou tenha algo de errado ou a gente, mas simplesmente porque não fechou, né? Pensa na terapia, assim, eu ouço relatos de pessoas que tentam com vários profissionais e não bate o santo ali, demora até que consegue. E tem uma palavra que é muito chave nessa busca, seja do relacionamento amoroso, seja de um relacionamento terapeuta-paciente, seja num relacionamento de amizade, que pode ser uma boa amizade ou muitas boas amizades, que é persistência. E eu acredito muito nessa palavra. Eu acredito muito nessa postura persistente diante do que é importante para nós. E eu acredito, assim, que é a persistência que faz com que a gente consiga, em algum momento, colher os resultados daquilo que é mais caro para nós, daquilo que é afim para nós. Porque com a persistência a gente pode ir corrigindo os detalhes do percurso que não saíram como a gente gostaria, ou que saíram muito do norte. Então, por exemplo, tu tá aí num momento em que tu tá conhecendo várias pessoas e não tá tendo afinidade com essas pessoas, ou tu achou que ia ser a tal pessoa, uma super amiga, mas daí tu conheceu um pouco mais dela, já não rolou, ou aconteceu algo que ela se mostrou ali como ela é, e daí pra ti não fechou, ou daqui a pouco tu, enfim, tá num momento de querer te expor menos, ou daqui a pouco tá num momento difícil de vida que tu não tá tão disponível para fazer esses novos laços, né? Ou estreitar laços que já estão. E tudo isso faz parte, mas a persistência é o que vai fazer com que em algum momento tu comece a colher esses resultados. E às vezes a gente passa por mudanças na vida. Às vezes é um próprio amadurecimento normal e mudanças normais, naturais, que fazem com que a gente seja uma adulta diferente da adolescente, da criança que a gente foi. Porque simplesmente a vida aconteceu. Ou talvez até um movimento de mais conexão do que realmente faz sentido para ti, de mais preservação, e talvez tu era uma criança com mais, eu tô falando tu, né, no sentido dessa pessoa, mas hipoteticamente, talvez alguém pode se ver ali como uma criança muito extrovertida ou cheia de amizades, porque o contexto favorecia isso, porque é mais fácil, talvez, ou um contexto que proporciona mais esse mundo social da própria escola, né, na escola, daí tem várias festinhas de aniversário, ou tem eventos que são da escola, então a gente interage mais e às vezes forçadamente, né? Enfim, então na vida adulta a gente tem mais liberdade para às vezes escolher não interagir, não sair, não ir numa super festa de aniversário, numa balada, numa coisa. E tudo isso faz parte, mas a persistência faz com que a gente consiga, entre todas as conexões e desconexões que a gente tem com aquilo que é importante para nós, andar passos a passos, até que, sei lá, do nada, tu vai estar na sala de espera do teu dentista e vai encontrar uma grande amiga da tua vida que tu nem imaginava encontrar ali. Mas claro, né?
minimamente a gente tem que ter uma abertura para isso. Minimamente a outra pessoa também. Tem várias coisas que precisam acontecer ali, né? Que não é uma lista formal, que eu conseguiria nomear, mas em um desses itens eu diria que se existisse essa lista, seria essa abertura, essa disponibilidade, porque às vezes a gente nem percebe que a outra pessoa tá interessada em conhecer mais de nós ou estreitar laços. E é importante a gente analisar o nosso contexto e ver quantas oportunidades que a gente está dando para que essas novas relações aconteçam na nossa vida, né? Então, que podem vir de todos os lugares, essas novas relações. Podem vir de uma pessoa que presta serviço para ti. Eu mesma já fiz amizade e tenho amigos, né, de pessoas que trabalharam comigo, que eu encontrei pessoalmente uma vez na vida, assim, que não são pessoas que eu fique fazendo uma reunião ou que eu veja não remotamente, né, que eu veja no 1 a 1 aí, ali ao vivo e tal. São pessoas que eu converso muito pelo WhatsApp e que em pequenos espaços de espontaneidade, de interação, a gente sentiu o desejo de estreitar laços e de se encontrar mais e conversar mais. E as coisas foram acontecendo, mas de uma forma muito, como é que eu posso dizer assim, não tímida, mas muito suave, leve. E só que existia essa abertura, existia afinidade, né? Então, eu acredito muito que essas novas relações, elas podem vir de lugares que a gente menos espera, mas a gente precisa ter esse olhar para isso. Não é forçar a barra, mas é ter esse olhar mais aberto para essas pessoas que podem estar por aí. Um outro ponto que eu queria trazer com relação a esse assunto, até a própria reflexão do que ela colocou, né, na mensagem, no e-mail, é que eu acredito, e daí vocês podem, gostaria muito de ouvir outras ideias com relação a isso. Mas uma coisa que eu tenho pensado é que às vezes é raro ou é um privilégio a gente se relacionar com pessoas que se permitam esse nível de autoaceitação, esse nível de maturidade. Vou explicar melhor. Que nem ela colocou ali, olha, eu me respeito, eu me ouvir e tá em sintonia com o que eu posso, o quanto que eu posso, os meus limites. Essencial para mim, não faço mais coisas que saiam tanto disso, né? E às vezes as pessoas, elas estão desconectadas disso, ou elas não têm um nível de autoconhecimento de saberem os limites delas, ou o que importa para elas, ou até onde elas vão. E aí, elas não têm esse aprofundamento em si. Isso faz com que nas relações, elas também não consigam dar esse aprofundamento, né? E o que acontece? Quando a gente pode se relacionar com alguém em que a gente é genuíno, em que a gente expressa o que quer, o que tá ali, em que a gente tem um espaço de espontaneidade e a outra pessoa também é assim, também se respeita, também se ouve, também não fica ali tentando performar ou desempenhar um papel ou fazer algo mais superficial, talvez a gente possa dizer que isso aí não seja a regra, talvez essa seja a exceção. E tudo bem, a gente não precisa ter milhões e muitas, centenas, dezenas de relações assim, mas talvez encontrar outra pessoa também mais genuína não seja algo de ali na esquina, sabe? Então, talvez a gente tenha que conhecer mais pessoas para filtrar, para peneirar, para ver quem é que fica dessa peneira de todas as pessoas genuínas, de todas as pessoas que a gente vai ter afinidade, que a gente vai ter interesse em aprofundar mais, que vão fazer a parte delas também, porque não adianta só eu ter interesse, eu ter transparência, eu estar aqui e a outra pessoa não, ou daqui a pouco a outra pessoa não tá num momento de oferecer isso e às vezes é muito o momento ali também, né? Enfim. Quero muito ouvir vocês, então me contem nos comentários, vamos continuar essa conversa nos comentários, distanciamentos, desses afastamentos. Quero muito fazer um episódio sobre luto nas amizades. Então não é aquela amiga que morreu de verdade, mas eu queria muito pensar e trazer mais conteúdo sobre amizades que a gente rompe voluntariamente, então que a gente quis esse afastamento, ou que a gente precisou e foi lá e se afastou conscientemente ou de uma forma decisiva, ou que a pessoa se afastou de nós de uma forma clara, ou que daqui a pouco houve um rompimento, houve alguma coisa, alguma situação ali, sei lá, alguma
tragédia, uma situação ruim, né? E que a pessoa continua viva, tá lá vivendo sua vida, mas ela morreu na relação. Aquela relação morreu. Queria muito fazer algum episódio sobre isso. Então, se tu tiver alguma história de algum luto de amizade que tu te sinta à vontade para compartilhar, para que eu possa ler aqui, dividir com as pessoas, enfim, me manda aqui no meu e-mail, vai aparecer na tela. Posso compartilhar de forma anônima, se tu não quiser te expor, a gente pode mudar os dados ali também, de acordo com o que fizer mais sentido, né, para ti, preservando a história, mas sem expor as pessoas. Então, a gente pode muito fazer isso. Se tu tiver essa história, compartilha comigo. Quero encerrar esse episódio de hoje lembrando que toda segunda tem episódio novo, que é uma honra para mim ter a escuta de vocês e a atenção e a confiança, e que eu vou fechar com uma frase do Caio Fernando Abreu, que para mim, assim, faz muito sentido na minha vida, e que é a seguinte: não sou para todos. Gosto muito do meu mundinho. Ele é cheio de surpresas, palavras soltas e cores misturadas. Às vezes tem um céu azul, outras tempestade. Lá dentro cabem sonhos de todos os tamanhos, mas não cabe muita gente. Todas as pessoas que estão dentro dele não estão por acaso, são necessárias. E que tu tenha essas pessoas necessárias, que eu tenha essas pessoas necessárias, e que a gente tenha persistência para esses momentos turbulentos em que parece que não tem ninguém, ou que tá mudando tanto, que parece que não vai mais ter ninguém que seja necessário ali no nosso mundinho. Mas que a gente não queira ser para todo mundo. Que a gente saiba que a gente não é para todo mundo. E nem todo mundo é pra gente. É isso. Um abraço e até nosso próximo encontro.